Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Muito bem, ontem nós falávamos sobre a integridade da fé. É um tema, todos os temas importantes, mas esse tem um peso especial, porque não podemos mitigar a nossa fé. E hoje nós temos a 9ª carta do Padre Manuel, que tem por título A Fé sem as Obras e as Obras sem a Fé. Bom, vou começar já lendo a carta, para a gente aproveitar bem. Houve outrora, no berço do cristianismo em Roma, uma disputa muito viva sobre a fé e as obras. Certamente vocês vão lembrar. São Paulo fala da fé, São Tiago fala das obras, e muitos queriam causar divisão entre aquilo que pensavam os apóstolos, né, Tiago e São Paulo, mas, no entanto, não é só uma coisa ou só outra, são as duas coisas, né? Um falava de um aspecto, outro falava de outro aspecto. Uns diziam, naquele tempo, no início do cristianismo, a fé é suficiente, outros, as obras é o necessário. Ele dá um exemplo aqui muito bom agora na carta, prestem bem atenção. Se um belo dia estivéssemos no jardim de sua casa, está falando ele para a senhora, sua interlocutora, e submetêssemos a seus filhos uma pergunta análoga. Meninos, digam o que acham. O que é mais necessário, as maçãs ou a macieira? Os meninos certamente nos diriam que bastam as maçãs. Mas os mais velhos, compreendendo que sem as macieiras não haveria maçãs, responderiam: o que é preciso são as macieiras com as maçãs. E com efeito é impossível haver maçãs sem macieiras, e macieiras sem maçãs são inúteis. Então, as duas coisas juntas. A conclusão que ele chega: é impossível haver maçãs sem macieira. Ué, da onde vem a maçã? É da macieira. E as macieiras também, se elas existissem sem dar maçãs, seriam inúteis. Então, aqui ele vai comparando a fé como a macieira e o fruto dessa fé, que são as obras, a maçã. Sem a fé, as obras nada valem. E também, né, sem a fé não teríamos o fruto. E o fruto sem a fé também não valeria de nada. Deixando o apólogo, diremos que a fé é a árvore indispensável para haver os frutos da salvação, e que os frutos que se pode colher sem a fé não serão frutos de salvação. São Gregório Magno disse numa palavra: nec fides sine operibus, nec opera adjuvant sine fide. O que quer dizer? A fé sem as obras, ou as obras sem a fé, nada valem. Nada valem. A fé é para o cristão, é para cada um de nós, a raiz da salvação e de toda a obra que leva à salvação. A santa esperança e a caridade divina vêm dar ao fruto ou à obra o gosto, o sabor, a doçura, o mérito. Repetindo. A santa esperança e a caridade divina vêm dar ao fruto ou à obra o gosto, o sabor, a doçura, o mérito. Mas sem a fé não há mérito, nem doçura, nem sabor, nem gosto, nem fruto, nem obra que seja útil à salvação. Nada há. Guarde bem esse primeiro princípio. Eis um outro que deste decorre incontestavelmente. A medida da fé é a medida do mérito da obra. Sei bem que a última palavra, o mérito cristão,
pertence à caridade, ao amor de Deus. Mas a caridade é filha da fé. A caridade, ela vem da fé. Não é simplesmente um ato isolado de bondade. Vem da fé que temos a Deus, do amor que temos para com Deus, que então gera a caridade, que é primeiro amar a Deus, depois aos irmãos. Filha, porque pode crescer com sua mãe, de modo que, no final das contas, o cristão deve ter a fé como medida de todas as coisas. Todas as coisas. Todos os seus atos, por mais simples e pequenos que sejam, devem estar imbuídos de fé. Nosso Senhor dizia com este pensamento: vossa fé vos salvou. Ou seja, a vossa fé gerou uma obra de perfeição. E essa obra de perfeição nos salva. Essa obra de perfeição, porque a fé move montanhas. Se a fé move montanhas, ela deve mover nós também, com toda certeza. Isto posto, vamos dar uma volta por esse mundo e procurar um pouco por onde anda a fé, onde estão as obras, filhas da fé. E para começar, já notou muitas vezes que nosso século é o século das obras? Lembrando, né, toda live eu falo, o Padre Manuel está no século XIX ao escrever esse texto. Então ele está falando do século XIX, muitas congregações surgindo, muitas pessoas fundando, muitos fundadores. Nós também, no nosso tempo, quantas fundações, quantas missões, quantas comunidades, né? E, bom, isso basta? Simplesmente fundar coisas, fazer coisas? Nunca se viu surgir tantas obras com tal exuberância. E é verdade, naquele século e também agora em nosso tempo, nós vemos isso. Muitas e muitas obras surgindo. Mas será, na mesma proporção, um século de fé? Será que essas obras têm manifestado a fé das pessoas? Isso é uma outra coisa, uma outra variação. Ai de nós, diz ele, é preciso que se diga quanto a fé é rara em nossos dias. Infelizmente, somos tomados por certas vaidades, queremos ser fundadores, queremos ter proeminência de coisas, não julgando nenhuma obra específica, né? Quem julga é Deus, mas pelo fruto conhecereis a árvore. Não fruto simplesmente arrebatar multidões, né? Frutos visíveis necessariamente. São Pedro e São Paulo, os apóstolos, certamente viram algum fruto, mas não viram igrejas, talvez. Todos os lugares que foram abarrotadas. Era um punhado de cristãos, mas que se convertiam de verdade, mudavam de vida de verdade. E é aí que está, né, o mistério da nossa fé, que não é tanto em obras, em primeiro lugar, mas sim primeiro em conversão, em aderir à fé à vontade de Deus na nossa vocação. No momento segundo, aí sim, as obras imbuídas de fé. De uma árvore singularmente enfraquecida, vemos surgir uma quantidade de frutos que nos encantariam se pudéssemos esquecer o estado de sua alma. Vemos, às vezes, muitos frutos numa alma de uma pessoa que está enfraquecida na fé. As obras surgem e crescem sempre. E, ao mesmo tempo, somos obrigados a convir que a fé está morrendo. A fé parece estar cada vez mais se perdendo no coração dos homens. A fé verdadeira, uma fé de entrega total, tal como fizeram os santos. Não haverá nisso uma espécie de contradição? Muitas obras, pouca fé. A contradição é apenas aparente. As obras de salvação, dissemos, nascem da fé. Mas as obras que se parecem com as obras que se parecem com as obras da salvação podem nascer de um outro princípio que não seja a fé, mas a vontade do homem. Então devemos estar atentos a isso. Não necessariamente por uma obra, aquilo é uma obra de fé.
E então, o que dizer? De duas uma, ou as obras nascidas de um princípio que não é a fé serão úteis para outra coisa que não as almas, e assim não terão nada a ver com Deus, ou essas obras não subsistirão e perecerão. Vemos, por exemplo, uma coisa que é muito clara. Hoje conversava com amigos sobre isso, né? Falávamos sobre isso. As escolas, muitas delas fundadas com princípios cristãos, que tinham como finalidade última a salvação daquelas almas confiadas por seus pais. Muitas escolas católicas. Hoje em dia elas estão preocupadas com a técnica, que os seus alunos passem de ano, que seus alunos entrem na faculdade, passem no vestibular. Será uma obra hoje de fé? Não. Se não pensam na salvação daqueles que lhes são confiados, aquela obra não é uma obra de fé. E está destinada a perecer. Muitos colégios católicos, porque perderam o rumo, estão até fechando. E isso é muito triste. Não poderíamos perder esse espaço conquistado pela igreja, que sempre foi da igreja. Tantas outras coisas, né? Mas me atenho a esse exemplo. Nascidos de outro princípio, que não seja a fé, criações da inteligência ou da imaginação, as obras que não são alimentadas pelo suco vivificante da fé, o único que vivifica, vivem da habilidade do homem, ou de seu dinheiro, ou de seu crédito. Essas obras não salvam os homens e são, diante de Deus, árvores estéreis. O tempo virá com o seu machado para abatê-las. Não faltará. É uma constatação triste, mas muito real. Pensem agora outro âmbito fora da igreja. Quando os homens pensam coisas grandiosas, quantos impérios, quantos reinos, quantas instituições fortíssimas. Pensemos, por exemplo, no Império Romano, no Império Grego. Foram impérios assim espetaculares. Pareciam, no auge de suas épocas, que nunca iriam ruir. Mas toda a obra humana está destinada ao fracasso, se não é para a glória de Deus. Essas obras ruíram, acabaram, se perderam, ficaram na história. Quando a obra de Deus, ela perdura pelos séculos. Muitas coisas, às vezes, mesmo dentro da igreja, surgem como obra de fé, seus santos fundadores. Mas depois, aquelas coisas vão perdendo sua finalidade, perde o intuito último que os seus fundadores deram e vão perdendo o seu sentido, já não são uma obra de fé, como disse os colégios, ou mesmo uma congregação. Tantas acabaram por aí, não têm vocações. E isso é triste, mas certamente porque perderam o afã apostólico, perderam principalmente a fé. A igreja, que é obra de Deus, permanece e permanecerá porque guarda e guardará a fé. Nós, filhos de Deus e da igreja, só permanecemos e permaneceremos, nós e nossas obras, na medida de nossa fé. Já acabando, uma carta muito profunda e curta essa. Se todas as obras que hoje pululam em volta de nós tivessem tanto ardor em vivificar a árvore da fé, quanto para produzir frutos, certamente veríamos maravilhas. Mas, infelizmente, falta a fé, e não falta quem queira recolher os frutos da fé antes de havê-la semeado. Muitos querem colher os frutos. Igrejas cheias, comunidades cheias, ver muita gente, construir algo magnífico, né? Um prédio, uma igreja, etc. Mas isso sem fé. Isso é destinado a ruir. Neste sentido, caminha-se a passos largos, porém, à margem do caminho. Ou seja, por mais que pareça que esteja caminhando e caminhando bem e rápido, estão à margem do caminho. Não estão no caminho de Deus. Se não é uma obra de fé, é uma obra
do homem e possivelmente de Satanás. Neste sentido, caminha-se a passos largos, porém, à margem do caminho. Magnum passus sed extra viam, dizia Santo Agostinho. E assim já encerramos a carta de hoje, nossa carta de hoje que tratava, né, a fé sem as obras e as obras sem a fé. Né? É a 9ª carta do Padre Emanuel, e que possamos, né, não só querer colher os frutos. Os frutos de uma árvore, eles são sempre esperados. Primeiro temos que plantar a semente, regar, preparar a terra, né, para isso, regar, cuidar, zelar e ter paciência. Ter paciência, a paciência na oração, para que a nossa fé gere obras de perfeição. E não que nossas obras vão sendo feitas e depois vão ganhando fé. Porque muitos frutos que teremos, se não que fizermos, que produzirmos, não tiver fé, serão frutos estéreis, frutos amargos, frutos que não levam à salvação. Peçamos a Deus que professemos a nossa fé, o nosso amor a Jesus Cristo, então produzamos obras. Lembremos da palavra de nosso Senhor que dizia que vereis os frutos, né? Vereis os frutos pela árvore vereis os frutos, né? Então, que a nossa vida seja sempre alicerçada e fincada na árvore que é Jesus Cristo. Ele que nos dá a verdadeira fé, a fé que recebemos pelo batismo. Que o Senhor possa nos abençoar e que a Virgem Maria nesse sábado possa cobrir com o seu manto a nós e a todos os nossos parentes e familiares, hoje véspera do Dia das Mães. Então que possa Deus abençoar as nossas mães vivas, ainda para que se convertam cada vez mais, e também pelas falecidas, para que possam logo se encontrar com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a Virgem Maria nos guarde hoje e sempre.